o menor livro do mundo com as maiores verdades do mundo. Terceira parte. Verdade 45. Jeová. Entre as inúmeras religiões que foram inventadas pelas entidades das trevas ao longo de centenas de anos neste planeta e que através delas e de suas mentiras mantiveram a humanidade subjugada e cega, existem seres que se fizeram passar por deuses ou messias e que intervieram de uma forma detestável e inimaginável na evolução espiritual humana por milhares de anos, e até hoje continuam a ser reverenciados por milhões de pessoas encarnadas aqui. Essa verdade é dedicada a desmascarar um ser extremamente sombrio chamado Jeová. Esse ser não é o que milhões de pessoas foram levadas a acreditar que seja, não é um deus e muito menos é bondoso, não tem barba e nem mora no céu. Jeová é um ser de origem reptiliana, ele pertence à linhagem Anunnaki. Foi um dos primeiros a chegar a este planeta há cerca de 450 mil anos. Na primeira parte desse pequeno livro falo sobre esta raça e por que vieram aqui. Este ser foi um dos encarregados de vir saquear o ouro deste planeta para levá-lo para si. Este ser se encarregou de enganar e personificar um deus, na verdade é o extraterrestre reptiliano que mais se fala sobre a Bíblia. Obviamente, quando essas escrituras foram distorcidas pelos adoradores reptilianos escribas dessa entidade, eles deram a ela o título de Deus com o nome de Jeová ou Yahvé ou Yahweh. Sendo que durante o tempo que esteve presente no planeta se encarregou de persuadir milhões de pessoas a se tornarem seus seguidores e adeptos, a técnica que tem utilizado é fazer com que o cérebro humano de cada uma dessas pessoas acredite que ele é um Deus. Ele o alcançou transmitindo energia reptiliana e informações falsas. Lembre-se que parte do cérebro que os seres humanos têm atualmente sai em grande porcentagem da criação dos répteis. Por causa disso, a energia emanando desse ser e sua comitiva de servos tem uma enorme compatibilidade com a recepção do cérebro humano, ou seja, o cérebro é facilmente enganado e cede a essa energia de reptiloides como Jeová. Essa energia é uma espécie de droga para o cérebro humano e pode ser transmitida por meio de frequências, sons ou palavras. Anteriormente, quando a religião de Jeová foi criada, os primeiros adeptos ou seguidores foram convencidos por essas frequências, seu cérebro humano reagiu a essas vibrações baixas, fazendo com que aquelas pessoas parassem de ouvir seu coração, eles o neutralizaram. Para ser mais claro, essas vibrações sonoras dos reptiloides envolvem e persuadem o cérebro humano a tal ponto que causam uma grande desconexão com o coração humano. Eles param de ouvir e sentir a vibração do coração para prestar atenção apenas às baixas vibrações cerebrais. Para ser ainda mais claro, esta energia reptiliana é muito semelhante à atração sexual que é experimentada atualmente no planeta. Aquela manipulação sexual a que a humanidade foi submetida, é também uma tática de manipulação reptiliana que eles têm usado por milhares de anos. É a mesma energia com a qual esta entidade chamada Jeová junto com seus servos cercam e persuadem as pessoas. Que fique claro que a manipulação sexual que os reptilianos têm usado com a humanidade nada tem a ver com a sagrada e maravilhosa energia sexual que cada pessoa que está encarnada neste planeta possui. Atualmente existe uma religião chamada Testemunhas de Jeová. Deixo bem claro que não sou contra nenhuma religião e meu objetivo não é criticar ou desrespeitar as pessoas que decidiram fazer parte dessa religião. Como já disse antes, eu jamais concordará que, por meio desses tipos de religiões e filosofias obscuras, eles enganam e impedem a humanidade de seguir em frente com sua evolução espiritual. Esta religião é chamada de Testemunhas de Jeová, porque seus atuais fundadores foram literalmente testemunhas e foram parte e colaboradores de todas as atrocidades e atos detestáveis que Jeová e seus servos cometeram durante a história da humanidade. Aqui está um exemplo: a população mundial cresceu como nunca nos últimos 200 anos, de 1.000 milhões em 1800 aproximadamente, no ano 2000 chegamos a 6.000 milhões, em 2014 já somos 7.000 milhões de pessoas.
Isso não aconteceu mais nada porque sim, foi planejado por esta entidade e seus servidores através da energia de manipulação e energia sexual que já falamos antes. O plano original era que a população mundial crescesse cerca de 500% em um mínimo de tempo e eles tiveram sucesso. Lembremos-nos de que vivem da nossa energia, do nosso medo e do derramamento do nosso sangue. Quanto mais humanos somos, mais comida eles têm e um futuro mais seguro. Nesses 200 anos houve tanta manipulação humana através da energia sexual que chegou a essa cifra exorbitante. O problema que eles nunca conseguiram imaginar é que já somos muitos espíritos encarnados e é impossível controlar 7.000 milhões de espíritos. Eles nunca previram que encarnariam seres de luz e enormes guerreiros de dimensões superiores e que começariam a criar consciência entre a humanidade e despertar a milhões e milhões de pessoas, fazendo com que o poder que as trevas tinham sobre a humanidade fosse se esgotando aos poucos. Jeová e seus servos ou testemunhas, sabendo que estavam perdendo o controle sobre milhões de pessoas, elaboraram um plano para neutralizar o que eles próprios criaram. Eles tiveram que deter essa superpopulação. O plano era trazer um ser humano para canalizar uma fórmula e assim trazer a arma de destruição em massa já criada, quero dizer, a bomba atômica. O descobridor dessa famosa fórmula não era humano, era uma entidade que pertence aos cinzas, aos servos de Jeová. Sabe de quem me refiro? Aquele ser que se manifestava nesta dimensão com a aparência de um cientista louco era uma das entidades das trevas que estiveram ao lado de Jeová por milhares de anos. Ele foi o encarregado de trazer a este planeta uma das energias mais destrutivas do universo e foi trazida a esta dimensão para controlar a grande massa populacional. Outro exemplo do que Jeová e seus servos ou testemunhas têm feito no planeta para impedir a superpopulação, é a invenção das doenças mais famosas do mundo, por exemplo o AIDS, câncer, diabetes, essas e muitas outras foram criação dessas entidades detestáveis. As grandes transnacionais farmacêuticas são outra das invenções deste ser, assim como as redes de restaurantes que se dedicam a vender hambúrgueres em caixa ou junk food que só causam doenças ao homem. Tudo não acaba aqui. Esta entidade reptiliana é a criadora da cadeia de pedófilos que existe no mundo há centenas de anos. Veja quem são os pedófilos mais famosos do mundo e são os líderes das religiões atuais. Eu poderia continuar mencionando centenas de atos detestáveis que este ser, seus servos e testemunhas têm feito por milhares de anos no planeta. Isso é apenas para perceber um dia como fomos levados a acreditar que Jeová é um Deus, o que é totalmente falso. Ele é um dos demônios reptilianos mais sombrios que já pisaram na Terra.